Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira, logo depois do Jornal das 22, explorando as questões mais relevantes dos convidados do Vejam Só, ou, como o caso de hoje, de gente especializada em assuntos complicadésimos, como, por exemplo, viver em família. É um contrassenso. Deus nos criou para vivermos em família, foi Ele que inventou a família, foi Ele que criou a família, e aí vem o filho dele, chamado Jesus, e diz assim: os maiores inimigos do homem são os da sua família. Então, até Deus compreende que viver em família é complicado. Por isso, o pastor Sérgio Leoto e a doutora Magali, o Sérgio e a Magali, estão conosco hoje há quase 40 anos. Eles se dedicam ao Ministério de Aconselhamento de Famílias e Casais. Seja muito bem-vindo. Vou começar pelas damas, né? Doutora Magali, paz e graça, tudo bem? Paz, tudo bem. Muito bom estar aqui de volta, depois de tanto tempo, né? E você aí, firme e forte. Que bênção. Forte não sei, mas firme. A gente estamos aqui, eles estiveram conosco no primeiro ano do Vejam Só. E o pastor Sérgio Leoto, seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo em ordem, e nós estamos aqui à disposição de vocês para aquilo que a gente puder contribuir. O ministério que vocês mantêm chama Ministério Fortalecendo a Família. É uma igreja? Não, não é uma igreja. É um ministério que trabalha a área de família, dando palestras nas igrejas e até mesmo, vamos dizer, quando você tem membros de igrejas que têm uma indústria, têm um comércio e querem falar aos seus empregados sobre a área de família, fortalecer, porque muitos empregados, né, têm problemas gravíssimos nas famílias. Então, a gente pode também ser chamado por essas pessoas para ir falar em entidades, empresas, mas o mais normal é falarmos, cada final de semana estamos numa igreja diferente em várias partes do Brasil e já chegamos a sair do Brasil. Magali vai em junho também, vai estar falando lá nos Estados Unidos com igrejas de brasileiros que são imigrantes lá. Então, mas vocês são vinculados a alguma igreja local, embora quase nunca estejam lá. Né? Nós pertencemos à Igreja Batista Memorial de Alphaville, do pastor Sidney Costa, né? Somos membros lá e há muito tempo já. Então, quando não tem compromisso... Isso. Sim, sem dúvida. Então, a origem, vamos Batista. dizer assim, denominacional é batista, né? E são famosésimos no meio batista histórico, né? Porque agora tem o Batista... Onde Igreja Batista Nova, né? Mas na Batista Histórica, o casal Leoto é famosésimo. E o tema de hoje tem a ver com esse livro aqui, ó, né? Casamento Reavaliar para Crescer. É aqui mesmo que eu mostro, enfim. Que é um livreto. Ele não é grande, tá vendo? Ele é pequeno, um livreto, mas muito interessante, muito instigante, inclusive com a foto que está na quarta capa, né? Que deve ser de uns 30 anos atrás. Sim, foi o primeiro. Esse aqui é o primeiro livro de vocês? Foi o primeiro. Foi o primeiro livro. Exatamente. Mas já é publicado pela Aba Press, né? Mas já está, acho que na 13ª. quinta edição, não sei. Por que o reavaliar para crescer? Né? Ó, eu vou ler só o índice, tá bom? Ampliando nossa visão sobre o amor, o que Deus quer de cada um, relacionamento interpessoal, aprendendo a brigar. Daqui a pouquinho eu vou falar de novo. Porque vocês são o único casal de conselheiro que fala de briga. E não fala criticando, né? Já eu vou provar isso aí. Então, aprendendo a brigar, legal. Relacionamento sexual, fidelidade, uma só carne e depois 2 apêndices com testes para esposas e testes para maridos, né? Queria saber se eu passaria nesse teste. Passa. Não sei, não. Né? Então, como é que nasceu esse livro?
Olha, esse livro, nós dávamos inicialmente treinamento para os noivos, preparação para o casamento. E depois de vários e vários casais treinados, nós passamos no ministério também a falar para casais casados, ok? Só que nós percebemos que nos aconselhamentos que fazíamos para casais casados, eles tinham problemas justamente nessas áreas que nós dávamos para os noivos. E aí nós dissemos, olha, precisamos adaptar aquilo que falamos para noivos, colocar numa situação também da vida de casados, e aí fizemos esse curso chamado Casamento, Reavaliar para Crescer. Porque a pessoa que está casada, às vezes ela acha que ela sabe tudo. Ela não acha, já tem sei, certeza. já Se for sei. esposa, ela tem certeza. E aí nós trabalhamos esses temas para mostrar que cada coisa que a gente sabe é muito importante. Mas temos muito mais para aprender. E, às vezes, para você aprender coisas novas, você tem que rever aquilo que você tem de conceitos que não são corretos. Tá certo. Reavaliar para crescer. Vamos lá, vou pôr a enquete no ar. Essa enquete aqui é muito legal, mas, presta atenção no que eu vou falar. É para responder com honestidade. Com honestidade. Tem que ser sincero, sincera na hora de responder. Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Presta atenção. Põe no ar a pergunta. Caso fosse possível voltar ao passado, inventaram lá a máquina do tempo. Aí você vai entrar na máquina do tempo e você vai voltar ao passado, tá? Então, caso fosse possível voltar ao passado, você se casaria com a mesma pessoa com quem se casou? Primeira resposta, certamente. Segunda resposta, talvez. E terceira resposta, não! Vamos ver qual vai ser a resposta. O resultado ele é parcial, porque a gente está gravando bem antes da exibição e a enquete fica valendo, fica no ar, colhendo votos até o dia da exibição. Então, o resultado que a gente divulgar aqui no fim do programa, no fim da gravação, não vai ser o resultado real que vai estar no site no dia da exibição, tá bom? Então, tá aí. Vamos lá. Quem está assistindo a gravação pelo YouTube, mande sua pergunta, mande seu comentário, que a gente põe aqui no ar, tá? É só mandar aí para as nossas redes sociais que a gente põe no ar a sua pergunta, seu comentário durante a exibição da gravação. Depois, essa gravação sai do YouTube e só vai voltar quando o programa for exibido em junho. No dia 21 de junho ele vai ser exibido. Aí fica perenemente no YouTube, tá bom? Vamos lá, deixa eu pagar minha dívida aqui. Lembra que eu falei da briga? Tinha um capítulo no livro original. Aí eles foram desenvolvendo o ministério e descobriram que briga é um negócio muito sério, né? E aí escreveram esse livro aqui, ó, Vivendo e Aprendendo a Brigar. Vivendo e Aprendendo a Brigar. Mundo Cristão. Essa é da editora Mundo Cristão, foi lançado em 2022, isso. Não é isso? Isso. É o último livro dele. Muito bem, de quem foi a ideia de escrever esse livro? Maga, agora. Eu sabia. Eu tinha certeza. Eu ia falar, não, foi da esposa, tem que ser. Não, eu vou contar um pouquinho do contexto. Nós, como você viu lá naquele outro livro, já tínhamos essa palestra Aprendendo a Brigar. E aí nós tínhamos esses outros assuntos para formar o livro. Ampliar, né, mais assuntos sobre família. E um dos capítulos era o Aprendendo a Brigar, mas o Sérgio, como é ele que escreve esse capítulo, ele ampliou mais o estudo e quis colocar de novo no próximo livro. Quando a nossa editora viu os capítulos que tinham, ela falou assim, não, o nome do livro tem que ser Aprendendo a Brigar, que é uma coisa que todo mundo nos casais precisam, né, o mais gritante. Informação. Aí eu falei, mas Aprendendo a Brigar parece que é muito, né, agressivo, assim, vai dar a ideia que a gente está
querendo Que os outros promover brigam. a briga dos casais. Aí eu falei, se a gente colocasse vivendo e aprendendo a brigar, que é a nossa realidade, né? A gente todo dia precisa estar casando em alguma coisa, né? Então, só vivendo mesmo, né? Para aprender a ter essa harmonia, essa paz. É a irmã ou é o irmão? Olha, aqui acho que os dois são bons de briga, viu? Quem que começa mais? Porque depois que começou, o outro tem que entrar. Mas tá bom, mas quem que começa mais as brigas? Depende do assunto. Se o assunto tem a ver, assim, por exemplo, com finanças e tal, aí é mais a praia dele. Aí a gente, né? Porque ele... O que acontece... Por que é viver... Um dos capítulos nosso é sobre lidando com as diferenças. E nós somos o exemplo, assim, de um casal que é... A gente brinca que nós somos bipolar. Ah, é? Que um é de um jeito e o outro é completamente diferente. Então, para entrar em acordos, não é por isso que é vivendo e aprendendo. A gente precisou aprender muito, né? A irmã é psicóloga de que escola? A minha é terapia familiar sistêmica. Nem sabia que existia essa. É muito bom. É o indivíduo dentro de um sistema. Como ele funciona dentro de um sistema... Não tem nada a ver com Gestalt? Não, Gestalt é outra. Mas como a gente tem... se fosse, por exemplo, se a pessoa vem com uma demanda no emprego, no trabalho, então a gente vai ver como ela funciona dentro lá da empresa, na equipe e tal. Mas, normalmente, como o nosso caso é família, e existe o curso de especialização de terapia familiar sistêmica. Que legal. Né? Então, a gente estuda o indivíduo dentro desse sistema, como que funciona. Aprendendo muita coisa. Bom, o reavaliar, então, do título do primeiro livro, tem a ver com a constatação de que os problemas que os casais vivem, na verdade, são uma herança de uma falta de preparação para o casamento. Sim. Isso foi há muito tempo atrás. Continua esse tipo de demanda? Infelizmente, continua. Nós já temos mais igrejas despertadas para a necessidade de uma preparação do pré-nupcial. Tá? É notado, muito claro, quando a igreja trabalha o pré-nupcial, esse casamento, vamos dizer, avança pelos primeiros 2, 3 anos numa normalidade. Né? Agora, quem não faz treinamento ou nenhum tipo de curso de pré-nupcial, infelizmente, os 2 primeiros anos, que são os mais complicados para um casamento, têm gerado muitos divórcios. Então, nós temos tentado incentivar a maior parte das igrejas a terem material para preparação do pré-nupcial. Ele adianta matérias que qualquer casal vai ter de problemas nos 2 primeiros anos. Porque, ajustados os 2 primeiros anos, eles vão embora sozinhos, já pegaram a maneira de levar as suas vidas no casamento. Você disse que a crise é no 7? Não, sim. Mas quando você não trabalha até os 2 primeiros anos, nem se chega ao 7º. Esse é que é o ponto. Agora, com certeza, nós vamos ter que sempre, por isso o nome do nosso último livro é Vivendo e Aprendendo a Brigar. A brigar no sentido de discutir ideias. Não é lógico. Então, discutir ideias diferentes. As pessoas não estão aprendendo a conversar e divergir. Certo. E isso é uma situação que todo ser humano deveria entender. Cada ser humano tem uma opinião que é válida. Nós precisamos respeitar essa opinião, mas não precisamos concordar com ela. Então, respeito vai preservar o seu casamento também. E vai preservar a amizade do casal. Porque se você não tem respeito, a amizade vai embora rapidinho.
E o casamento também. Com certeza. Pode manter-se as aparências, mas o casamento acabou. Isso. Mas, pastor, o nosso livro aí, o Vivendo e Aprendendo a Brigar, pensando nisso, né, nessa preparação dos casais ou num discipulado de casais, ele vem com um guia de estudo. Então, cada capítulo, no final, irão ter questões relacionadas àquele capítulo, tanto para o entendimento do texto, como para a avaliação pessoal de cada um dos cônjuges, de como ele está lidando com aquela situação. Voltando lá para trás. Então, se a raiz de boa parte dos problemas da vida conjugal está na falta de preparação para o casamento, como é que os irmãos veem uma prática que tem sido usada em várias denominações de, no namoro, não haver contato físico? Uns chamam de corte, outros chamam de... agora esqueci os nomes que se dão por aí. Corte. Fazer a corte. Então, o primeiro beijo vai ser dado lá no ato do casamento, no altar lá, né? Quando o pastor mandar. Ou permitir, enfim. Como é que os irmãos veem isso? Deixa eu começar com as damas. Olha, pastor Heber, eu não sou muito favorável a esse tipo de situação. Primeiro, eu acho que dá sim para ter um namoro santo no Senhor sem se exceder. É só ter limites. Cada um sabe aonde a carne é fraca, né? Que nem nós casamos virgens. Ah, mas vocês casaram há 42 anos atrás. Não. Eu acho que os princípios bíblicos, eles ontem, hoje e eternamente. Sem dúvida. Né? E as dificuldades que passamos são as mesmas dos jovens de hoje. Tudo bem que hoje está tudo liberado. Nós temos um livro para jovens que chama assim, Transar ou Não Transar? Que nós fizemos logo após, antes do casamento, logo após, lá na aba também. Hoje, se a gente fizesse outro livro nessa área, teria que ser assim, transei, e agora? Né? Que eu faço? A moçada não está muito mais ligada nessas questões, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você aprendendo a lidar com a sua sexualidade, com os seus impulsos, até mesmo no namoro, na hora que está beijando, na hora que está pegando na mão, num abraço mais caloroso, eu acho que é muito mais saudável do que você evitar sempre ficar no negacionismo, hoje a palavra, né? E chegar lá no casamento, o casal está completamente, vamos dizer, ignorante até mesmo dos seus sentimentos, das suas sensações, das suas emoções, da sua sexualidade. Então, é melhor ir com calma e aprendendo a lidar a cada momento do que ficar totalmente sem nada e chegar lá se assustar, né? E aí, Sérgio, você concorda? Veja, nós temos sido, vamos dizer, temos ido a várias igrejas que procedem dessa forma, no sentido de terem ali não pode pegar na mão, não pode... Mas acaba acontecendo. Nós somos conselheiros, tanto de juventude quanto de casais. E o que acontece é que, na frente dos seus líderes, eles não fazem nada. Mas os dramas dos hormônios vindo à tona são para todos. E o que acontece é que, na realidade, as tentações vêm e eles cedem. Mas não cedem na frente do pastor, na frente das lideranças. Então, eles convivem com uma mentira também. Não estou dizendo que são todos, mas que uma boa parte não consegue fazer o que se propõe ali esse sistema. Vale ressaltar que realmente tem igrejas que fazem, tem casais que se santificam e vão firme. Mas no entanto, não há ressalvas. Vamos dizer, o que é que nós aconselhamos, tá? Nós aconselhamos o que nós fizemos. Nós conseguimos ter um namoro santo, a gente pegava na mão, sim, a gente dava beijo, sim. No entanto, nós tínhamos um compromisso primeiro com Deus.
de que nós queríamos servir a Ele e nos santificar. A experiência que você tem com Deus é que tem que dirigir o que você vai fazer da sua vida sexual. Agora... E isso, vamos dizer, quando nós trabalhamos isso entre nós, concordamos, olha, vamos esperar até o casamento? Sim. Ela também já tinha feito esse compromisso, independente de mim, com Deus. Então, nós dois fizemos isso e batalhamos e fomos caminhando. Uma ou outra vez escapa uma mãozinha que vai no lugar errado, sim. E aí o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, até de um beijo, até de uma mãozinha no lugar errado. Então, a gente aconselha, olha, ponha limites no seu namoro, mas mantenha carinho, não transar, ok? Hoje em dia, eles não têm esse limite. Eles acham que se deu beijinho, já vai para transa. Tanto que hoje em dia, as pessoas que se convertem já vêm para o Senhor Jesus, às vezes com uma vida tão depravada que eles não podem, eles não querem mais. Eles vão procurar parceiros que não transam, porque eles transaram muito. E eles entendem que isso aí atrapalha. Então, se nós que estamos aqui, vamos dizer, filhos de crentes, etc., sabemos qual é o caminho certo daqui de baixo para ir subindo gradativamente para uma sexualidade que vai se completar totalmente depois do casamento, tá? Nós temos que caminhar e ensinar os nossos filhos e saber que Deus vai nos ajudar nesse caminho. Qual seria, sei lá, os dois principais problemas dos casais que vocês encontram hoje? Que vocês encontram casais cristãos, né? Também. Majoritariamente. Quais seriam os principais problemas que a gente encontra hoje? Bom, ainda tem a velha e tradicional infidelidade. Não, eu estou falando de casais cristãos, irmã. Então, os casais cristãos sendo infiéis, um traindo o outro, adulterando. Isso tá muito... É uma das... Que nem eu sou psicóloga, tenho um consultório. O Sérgio é conselheiro, ele faz aconselhamento, né, online atualmente. Uma das questões maiores que nós temos é a infidelidade. A outra questão é o avanço dos transtornos mentais, como, por exemplo, narcisistas, bipolares, a gente tem também borderline. É gente que, vamos dizer assim, gente fora da caixa. E já está... E como é que gente assim consegue casar? O problema... Por exemplo, você vai com esses problemas, eles não vêm à tona enquanto namoram. Porque quando namora, você sempre dá uma desculpa, né? Ele é nervoso demais. Ele é assim porque o pai dele é assim. Vai ver... Então, mas vai continuar sendo. Mas aí depois que casa, que convive 24 horas por dia, e aí não tem como mais... usar a máscara e camuflar, aí o negócio estoura. E olha, eu vou dizer para você, grande parte dos conflitos tem um fundo psicológico, ou até, aliás, psiquiátrico. Misericórdia. Né? E aí, pastor, como é que faz? Só ora? Não. Nós trabalhamos com esse casal, mostrando que se chegou a este ponto, eles têm, às vezes, que avaliar. Se vem o casal nos procurar, nós, às vezes, separamos o casal. Trabalhamos individualmente e, às vezes, temos que mandar, por exemplo, eu não sou psicólogo, eu sou um conselheiro. Então, eu tenho meus limites de abordagem para um problema grave,
da área de psicologia. Então, eu recomendo que, além da conversa comigo, que é um aconselhamento, ele faça também uma terapia com um psicólogo ou psicóloga. Por quê? O psicólogo vai detectar a origem do problema. E, às vezes, é perversão sexual, às vezes é agressividade, violência, e tudo isso somente um psicólogo pode determinar com segurança e mandar aí ele, o próprio psicólogo, envia para um psiquiatra, porque quem confirma diagnóstico é apenas o psiquiatra. Nós podemos entender um pouco do assunto, mas identificando, nós passamos para quem tem que mexer, que é realmente o psiquiatra. Pastor Heber, quer ver uma coisa que está acontecendo muito? Hoje nós temos um número crescente de pessoas com TDAH. O que é? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu já tive, pelo menos nos últimos 2 anos, 3 casais que vieram em nível de divórcio, já como último recurso, porque a esposa já não aguentava mais o marido. Ela achava que ele era preguiçoso, que ele não amava, que ele... Quando fui ouvindo o diagnóstico e vendo, né, as hipóteses ali, os sintomas eram um marido com TDAH. 3 casais passei por isso. Mas o marido com TDAH não é hiperativo? Então, que história é essa de preguiçoso? Hiperativo, mas também tem o déficit de atenção. Ah, o déficit de atenção. Que ele não se liga nas coisas. Você fala com ele, ele esquece, ele não faz, não cumpre, não paga conta, não, sabe? Aquela coisa assim, fica lá olhando para as nuvens e a esposa... vai para o psiquiatra ou um neurologista, faz uma avaliação neuropsicológica, TDA, toma um remedinho, salva um casamento. Então, entendeu? Agora a pergunta mais assim. Os casais tomam a iniciativa de procurar ajuda? Isso é... Porque nos ministérios por onde eu passei, não. O pastor é que tem que cavocar. Pastor, você tem razão. Sabe a quem eles procuram? Em primeira mão, assim, eles vão procurar um casal amigo. Ou uma pessoa amiga que seja casada, porque eles se abrem com mais facilidade. E é por isso que nós temos um curso para dar informação a leigos, justamente sobre aconselhamento, para iniciar esse tipo de aconselhamento, que uma pessoa que tenha dom de aconselhamento, se bem trabalhada com esse curso inicial, ela pode ser a pessoa que vai salvar um casamento, porque geralmente, aqueles que são mais problemáticos, os casais mais problemáticos, vão procurar um amigo e não o pastor. E aí, depois, quando complicar, chegar esse amigo aí, chegou num ponto que ele não sabe, aí ele vai e comunica ao pastor. Pastor, até aqui eu ajudei, mas daqui para frente eles precisam procurar o senhor. E aí, sim, eles aceitam, esse casal com dificuldade, aceita ir procurar no pastor. Porque, normalmente, o que eu tenho visto é assim, a esposa quer ajuda, mas o marido é resistente. É orgulho isso aí? Sim. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para você. Muitos maridos estão vindo também, porque as mulheres estão assim, em vez delas irem, elas colocam o marido na parede, né? Falam assim, como último recurso. Ou você vai procurar ajuda e vai resolver suas questões, ou eu tô fora desse casamento. Por que a senhora só fala dos problemas dos maridos? A mulher não tem problema, não? A esposa não tem problema, não? Você perguntou assim, como que está a procura? Tá bom. Então, pastor, vem cá. E aí, os homens não se queixam das esposas? Olha,
Ih, já vi que não. O que acontece é o seguinte... Aquelas que quem buscam procura mais, né? realmente É ela. são as mulheres. Até na área No da entanto, saúde, né? Exatamente. Quando chega para um casal para atendimento, geralmente senta a esposa e o marido fala assim: pastor, eu vim aqui porque ela que me insistiu muito, mas quem tem que fazer qualquer aconselhamento é com ela aí. Então o homem acha que muitas vezes ele não tem problema nenhum. E às vezes ele é o problema. Justamente a falta de humildade de entender que todos nós precisamos aprender como nos conduzir. E casamento é uma coisa que você casa todos os dias. Você aprende coisas todos os dias. Você levanta defesas com problemas. Você abaixa e vai ultrapassando situações que são difíceis. Foram difíceis, mas você superou, então você aprende a como superar. Mas isso não existe altos somente no casamento e nem baixos somente no casamento. Você tem uma senoide, né? Como a gente fala em matemática, a senoide que é? É um sobe, vai para o meio, desce um pouquinho às vezes, depois vai para o meio de novo. Isso quer dizer o quê? Existem momentos maravilhosos no casamento, mas existem épocas de baixa, e existem coisas de mesmice e, de repente, piora e fica ruim. No entanto, você não fica ruim toda a vida. Não, logo você levanta e isso aí você vai aprendendo que, mesmo quando você está muito bem no casamento, você tem que se preparar, porque você tem que ser sábio no dia em que existem as baixas. Isso é amadurecer como ser humano e amadurecer no casamento. Como é que vocês se conheceram? Bom, lembra de Vencedores por Cristo? Lembro. Nós fomos missionários lá, né? Então, eu até pedi para a Angélica, eu gostaria de entrevistar alguém dos vencedores. Depois você ajuda ela lá. Ajudo. E eu era aquela adolescente do interior, sou de Birigui, já ouviu falar? Sim, claro. De Araçatuba. E eu era aquela adolescente do interior que curtia Vencedores, tinha todos os LPs e Vencedores foi na minha cidade e tal. E eu conheci o Sérgio pelos LPs, pelas músicas dele e tal. E aí chegou um certo dia que ele foi na minha cidade, com a ex-igreja dele, né? Com o coral da igreja dele, cantar lá. E aí eu conheci o meu ídolo, Sérgio Leoto. Aí ele gamou e desde lá, 42 anos casados, mas não vou 4 e 5. Não vou perguntar como é que a senhora conseguiu no primeiro contato a atenção dele, tá bom? Não vou perguntar. Deve ter sido oração, jejum, claro. Enfim. Bom, vocês promovem encontro de casais? Nesses moldes que a gente vê aí, não pode contar para ninguém, entra num ônibus, não sabe para onde vai. Não, normalmente nós participamos de encontros de casais que as igrejas já montam. Então, eles, às vezes, colocam ali sexta começando, sábado o dia inteiro e domingo a parte da manhã. Então, nós fazemos vários desses por ano. Preletores, nós somos Nós somos preletores convidados, tá? Nós não promovemos. E essa técnica toda de não pode contar para ninguém o que aconteceu, não pode saber para onde vai, isso funciona? É bom ou não precisa? Em alguns casos, funciona. Mas, vamos dizer, é um sistema usado mais pelo encontro de casais com Cristo, tá? Tem algumas coisas que eu também já participei, eu também não vou abrir aqui para você, mas são coisas muito leves, muito interessantes, que a pessoa vai descobrir, vai ter uma surpresa muito agradável no final do encontro. Então, é por isso que eles dizem, não conta para ninguém, para não tirar surpresa dos próximos grupos. É assim, mas não tem nada demais, gente. É uma coisa muito boa. É uma fonte de evangelização, né? Isso. Nós já fomos igreja
que a igreja tinha 25 anos de encontro de casais. de casais E a com igreja Cristo. era formada por casais que foram evangelizados no encontro de casais com Cristo. Então, cada você igreja imagina. tem o seu modo, né, de Você imagina. evangelizar. Eu fui numa igreja presbiteriana, lá da Paraíba, e era uma igreja presbiteriana muito grande. Tinha mais de 2.000 lugares. E eu falei, pastor, olha, mas que beleza, eu nunca vi uma igreja presbiteriana nessa região aqui tão grande assim. Você está de parabéns, o que acontece? Aí ele virou para mim e falou assim, não acontece nada, simplesmente encontro de casais com Cristo. Eles têm o final de semana e depois vão tendo assim, encontros nas casas com aqueles que participaram. E depois, um determinado momento, eles falam, olha, vocês querem conhecer a nossa igreja? E aquela igreja era forrada de gente que era convertida através do encontro de casais com Cristo. Agora, uma das questões assim complicadas é, se as pessoas namoram, por exemplo, vocês namoraram 4 ou 5 anos, né? Não deu tempo de conhecer. Por que dá tanto problema logo depois do casamento se são pessoas que se conhecem tão bem? Mas, às E vezes, ainda tem o amor para ajudar. Mas, às vezes, eles estão juntos, mas não aprofundam esse relacionamento. E, às vezes, eu tenho gente que chega para mim, ué, quanto tempo vocês namoraram? 7 anos. Oi? E não percebeu a pessoa que estava ao seu lado? Não. Depois que casou, ele transformou. Não transformou. Ele já era assim e a pessoa não percebeu. Por quê? Porque tinha um relacionamento superficial, não entrava em conversas mais profundas, ou quando o problema surgia, negava, né? Para não perder, às vezes não perder o parceiro, ou vários motivos. Então, é muito importante que E, às vezes, quando entra principalmente a parte sexual, né? Aí eles se dão prioridade para o sexo e as outras áreas não são aprofundadas. Então, é muito importante que se converse de todos os assuntos, que conheça esse parceiro o máximo que pode. Apesar de que nós também temos que entender que o ser humano, ele é dinâmico. Nós mudamos com o tempo, né? Então, às vezes, eu não sou a mesma pessoa que eu casei. Mas mesmo no namoro, as pessoas mudam, mas eu tenho que avaliar para crescer, né? Para ver se é isso que eu quero para minha vida, né? Bom, mas aí muda para melhor, né? Nem sempre, viu? Tá, em cima disso que a gente está conversando, né? Não sei quem vai querer começar, porque agora vamos abordar questões mais delicadas. Sei lá, até os anos 50 aqui no Brasil, a gente pode falar que muitos casais iam despreparados para a vida íntima no casamento. Isso acabou. Mesmo os casais que se mantêm puros até o casamento têm acesso à informação até demais, né? Então, não há uma dificuldade tão grande nessa área. Por que a gente encontra, então, casais mais jovens com problemas na vida íntima depois de casado? Começando com o pastor. Bom, tem vários aspectos, mas, por exemplo, uma coisa boa é isso que você falou. Existem mais livros sobre sexo, que são livros bons, que você pode indicar com figuras para que alguém que é membro de uma igreja e tudo mais, vai se casar, possa estudar o que é certo, né, no corpo do homem, no corpo da mulher, como trabalhar num contato de sexualidade, isso antes do casamento, tá? Depois, ele casou, ele vai aplicar isso
e vai melhorar. Se ele tem uma ou outra dificuldade, ele já vai buscar ajuda. Mas, vamos dizer, nós cremos que tem pessoas que, antes de se converterem, talvez, já tinham costumes de pornografia, tá? Passam a infância vendo pornografia. De repente, se convertem. Mas aí entram no casamento, mesmo com informação boa de como se faz a área sexual da maneira correta, bíblica, etc., a pessoa não larga a pornografia, que aquilo lá fica gravado na mente. Claro, é uma luta de qualquer cristão você tirar as coisas erradas da sua mente e colocar as coisas corretas. É uma luta de santificação. Mas existem pessoas que não comentam sobre os seus vícios de pornografia e levam isso para os seus casamentos. Querem copiar aquilo que eles faziam na pornografia também lá dentro do casamento. E muitas esposas ou maridos não querem repetir isso. Ficam com dramas. Então, às vezes, vem uma discussão séria nisso. Maga, o que você acrescentaria? Não é só querer fazer, mas, assim, por usar muito a pornografia, não há necessidade de fazer o sexo sozinho, não há necessidade do cônjuge, né? Mas isso acontece hoje? Muito. Do marido não procurar a esposa? Sim. Jovem? Assim como nós temos a facilidade de informação, nós também temos a facilidade do acesso à pornografia, né? E hoje muitos usam como fuga, às vezes não usa uma bebida, não usa uma droga, né? Sim. Vai usar a pornografia para suas fugas. No senso comum, e é por isso que eu provoquei o assunto, para ouvir vocês que são especialistas, no senso comum, a pornografia é uma aliada dos casados. Não. Ela estimula, ela ensina. Não é verdade. Porque a pornografia, ela tem o mesmo processo neurológico de uma droga, de uma bebida. Ela atua na mesma área de prazer do que a droga, um cigarro, uma bebida. Então, quanto mais você usa, mais você quer usar. E o que acontece? Se eu estou ali na pornografia fazendo minha autoerotização, daqui a pouquinho eu não preciso mais do meu cônjuge para me satisfazer. Dá muito trabalho. Para quê? Porque aquilo ali dá um prazer muito mais fácil e de fácil acesso do que toda aquela complicação que é uma relação sexual. Então, isso tem trazido muitos sérios problemas entre casais, sim. Isso vale a pena você fazer um tema inteiro sobre pornografia, tá? Mas pornografia, vamos dizer, a raiz da palavra pornografia é porneo, tá? E porneo é traduzida, boa parte, 70% das vezes, tem diversas traduções, mas a maior parte das vezes é como prostituição. É claro, vai envolver também imundícia, coisas erradas, devassidão sexual. As traduções existem, mas se você tiver que escolher uma palavra para porneia, é prostituição a mais traduzida na Bíblia. E você não tem nada na Bíblia que diga assim, olha, dá uma olhadinha na porneia. Não, pelo e contrário. Depois você usa para o seu casamento da maneira certa. Então, aí o que acontece? As pessoas estão entrando porque são atraídas pela revista que, quando crianças, usavam, etc. e tal. E agora passaram na vida adulta a ter os vídeos pornográficos, ok? E levam, na sequência, para ação pornográfica dentro do seu casal.
E, às vezes, o diabo ele se aproveita tanto disso que vai chegando a devassidão sexual, ou seja, casais dentro da igreja fazendo troca de casais. Às vezes, também estimulando, vamos dizer, outros tipos, né? Os trisais. Trisal, vamos dizer, 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Isso nada tem aprovação bíblica, nada. Mas está sendo, infelizmente, sugerido em muitos casos de pessoas das igrejas, tá? Que começam a fazer esse tipo de propostas completamente devassas. Mas por quê? Porque não se trata o assunto pornografia nas igrejas. Mas é que tá. A gente sabe que tudo aquilo que é de vídeo, eu sempre falo, você trabalha na televisão? Trabalho. E aí? Televisão é ilusão. Todo mundo sabe disso. Né? Tudo, o filme, é tudo ilusão. Nada daquilo é real. Como é que alguém pode querer viver aquilo? Mas por que fazem? Porque a gente vive de ilusão e fantasia. É lá que a gente derrama as nossas mágoas, né? Por que você fica lá assistindo uma série e quer ver tal? Porque enquanto eu estou ali, em algum momento eu também estou me identificando com aquilo e o problema resolve lá na série. Ufa, é como se estivesse resolvendo o meu problema. Projeção. É projeção, fantasia. Agora, irmã, uma outra questão que me parece assim, um foco de problemas grandes e que quase nunca é abordado na igreja, pelo menos nos cultos comuns, é quando vêm os filhos. Não muda tudo? Completamente. Então. Minha terapia familiar sistêmica, o sistema é outro sistema, né, que vai começar a funcionar, que a gente chama de subsistemas, né? Então, eu também tenho que me adequar a essa nova realidade, né? E o que está acontecendo é que muitos casais não estão maduros nem para lidar com as suas próprias vidas, né? Enquanto casal. Imagina a hora que entra um filho, né? A imaturidade ali vai ficar latente, né? Potencializar cada vez mais. E como é que se prepara um casal para ter filhos? Olha, é o que nós estamos falando. Hoje existe muita informação. Você entra no Instagram, se você colocar lá educação de filhos, orientação parental, você vai ter muita gente falando sobre isso, fazendo podcast, escrevendo, tendo seus sites. Hoje tem muita informação. Agora você tem que saber os critérios de quem você vai seguir, né? Aí que tá. Uma das coisas que me assusta muito, pastor, é a incorporação, acredito eu, não consciente, de paradigmas externos à palavra de Deus no comportamento, como se isso fosse algo muito bom. Então, nós vivemos um tempo de um individualismo sem paralelo na história. Inclusive, o senhor entende muito de música cristã. Música cristã virou, em grande parte, expressões do indivíduo e não da coletividade e nem mesmo de Deus, né? E a ideia que eu quero pôr aqui é, em muitos desses ambientes onde os casais bebem, não há nenhuma preocupação em combater o individualismo, muito pelo contrário. Então, a ideia é, eu vou para o casamento para eu ser feliz, para eu me realizar, como se o outro tivesse a obrigação de fazer isso. E aí, quando vem o filho, então piora tudo, né? Há uma preocupação no trabalho com casais para anular esse individualismo, que a proposta bíblica é bem outra. Interdependência. Com certeza, a gente trabalha, primeiro, o casal precisa
perceber em si, tanto no marido quanto na esposa, as suas próprias dificuldades. Se eles não sabem quais são as suas próprias virtudes e defeitos, eles vão não só ter mais brigas entre si, como vão repassar para os seus filhos, porque os filhos copiam os pais, imitam os seus pais. Então, por exemplo, se um pai mente para a mãe e o filho está ali observando, fala, opa, papai mentiu para a mamãe. Ele fala para o outro irmãozinho assim, quer dizer que eu também posso mentir. E aí esse garoto vai crescendo e um dia, aos 15, 16 anos, 17, vai dizer que veio na igreja. E não veio na igreja coisa nenhuma, foi tirar racha. E os pais só vão saber se tiver algum problema lá no hospital e o hospital chamando. Escuta, a senhora é mãe do fulano de tal? Pois é, ele estava tirando racha. Não, meu filho está na igreja. Mas onde foi a fonte disso? Foi uma mentira, uma atitude mentirosa que, às vezes, um pai e uma mãe não trabalharam entre si e repassaram para os seus filhos. Então, você tem razão. Nós precisamos de uma escola de pais. Um dos capítulos do livro Vivendo e Aprendendo a Brigar é Ouça o Coração do Outro. Então, o livro não te ensina a brigar, não, viu? Ouça o coração do outro significa você precisa prestar atenção no outro, não apenas em você. Tudo no mundo de hoje, tudo conspira contra o teu olhar para o outro. A gente só quer olhar para si mesmo, né? E satisfazer os próprios impulsos. Agora eu quero uma pergunta bem prática. Quais são essas armadilhas do dia a dia com as quais das quais a gente tem que se proteger? Esse capítulo aí quem escreveu foi o Sérgio. É? Então, vamos lá, pastor. Não, capítulo número 6. Ele parte do seguinte princípio. Primeiro, ele coloca os valores, né, os pilares de um relacionamento saudável. Você pode olhar aí. E depois, cada armadilha... Esfriamento que da ocorre, amizade. Para aquele valor não ser firme. Então, por exemplo, amizade, né? Aí você vai ver as armadilhas que então, tem Então, vou ler um. aqui, ó. Esfriamento da amizade. Isso. Então, o casal precisa continuar sendo amigo, é isso? Com certeza. Mas se eles são íntimos, eles são amigos. Nem sempre. Nem sempre. Você vai ter intimidade com o inimigo, por acaso? Não, mas às vezes... O que é ser amigo? Às vezes eu posso compartilhar as minhas ideias, mas eu não ser parceiro ali na hora da aflição, do vamos ver, da hora que eu mais preciso de você. Então, a amizade é algo muito mais profundo. Foi feita uma pesquisa, 5 pesquisas internacionais, procurando saber quais eram as características dos casais que têm longa duração e que são felizes. Você pode ter longa duração e ser um porre o casamento, né? E eles chegaram à conclusão de 7 áreas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto o irmão procura... 7 áreas. Eu vou chamar o intervalo e a gente lê as 7 na volta, tá bom? Não esquece de anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, para que você possa conhecer a Bíblia. A Palavra de Deus é a nossa regra única e infalível de fé e de prática e está disponível para você num curso à distância. Você vai estudar aí na sua casa com lições muito profundas, você vai conhecer a Bíblia como você nunca imaginou que pudesse conhecer. Quem quiser detalhes eletrônicos, entra no site agrade.com.br, aproveita e dá uma passadinha no site da Hit TV para tecer críticas e comentários a respeito do programa Vejam Só e, sobretudo, do Vejam Só Entrevista. A gente volta já.
Voltando com o programa Vejam Só, no momento em que a gente vai conhecer você. Já postou sua foto? Põe a sua foto aí. Tira a foto agora, durante a exibição do programa, manda para nós para você concorrer aos sorteios que a gente tem aqui. E os brindes são todos fornecidos pelo Shopping do Povo, né, que fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede aqui de São Paulo, na Avenida São João. Quem não quiser esperar o sorteio, é só ir lá no shopping, falar com a dona Eliana, que você vai ver aí já, olha ela aí, né? E escolher lá o seu brinde, só que lá você vai ter que pagar, viu? Não é gratuito, não, tá? Mas tem um arsenal de itens para você se equipar no Shopping do Povo, tá? Vamos lá. A primeira foto de hoje é da capital paulista. É a Maria José, nossa telespectadora aqui na capital. Aí, Maria José. Quem será que bateu essa foto que você não mandou o nome da pessoa? Deve ser o maridão, né, tadinho? Vira anônimo. Viu como as esposas fazem? Olha só, né? Depois, quando ele acha ruim, diz que a gente é ogro. O Fernando César, ele é do Rio Grande do Sul. Evidentemente, quando ele mandou essa foto, a situação era outra lá, né? Ô, Fernando, a gente tem orado e apoiado bastante o seu estado nesse momento tão difícil, viu? Que Deus abençoe e enriqueça você aí. E no Espírito Santo, em Vila Velha, o Edmar Miranda é nosso telespectador. Tá aí. Valeu, Edmar. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você. Vamos lá, pastor. Quais são as 7 coisas? 7 ou 10 coisas, né? 7. Isso. Então, voltando, são pesquisas feitas para saber as características de casamentos que têm longa duração. Longa duração é mais de 10 anos. Eu sei, você vai dizer assim, poxa, 10 anos é muito pouco, mas tecnicamente a avaliação é essa. A partir de 10 anos é considerado longa duração. Que coisa. E também felizes, ok? Longa duração com felicidade. Com felicidade. Com realização. Vamos Isso. lá. Então, aí eles fizeram essas pesquisas em diversos países, a amostragem de centenas e centenas de pessoas. E aí o que acontece? Descobriram nas 5 pesquisas, primeiro, amizade é uma característica. Segundo, respeito. Terceiro, boa comunicação. Quarto, chamas do romance. Quinto, prazer em estar junto. Sexto, valores comuns. E sétimo, boa resolução de conflitos. Então, essas são 7 áreas importantíssimas se você quer ter um casamento de longa duração e feliz. E feliz aqui não quer dizer que não tenha problemas. É isso que eu ia perguntar. É aquele tipo de felicidade de que você tem o problema, mas depois de algum tempo você se resolve. Pede perdão, se acerta e volta às boas. Mas quem tem essas 6 coisas vai ter conflito? Vai, com certeza. Os conflitos vêm, por exemplo, quando você quer resolver um assunto na sua casa de uma maneira e sua esposa de outra. Então, isso é uma área de conflito muito fácil forte. Resolver. O homem manda, acabou. É só você convencer a sua esposa. Você manda. A senhora sabe, né? Eu estava estudando Gênesis, né? Gênesis 3 e tal. E aí, quando Deus chega para Eva, né? Depois da queda, fala assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aí, não está escrito, mas Deus virou assim para o lado e falou, até parece. Mas não é complicado? A esposa não aceita a liderança masculina. Tudo bem, eu não estou falando aqui de homens ogros que impõem. Não, eu sou o ungido do Senhor, eu que mando e está acabado. Não é essa a liderança masculina, é, pastor? Não, de jeito nenhum. Boçal e soberano. Você tem que sempre entrar em acordo. Amós 3:3. Como andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Então, o acordo é essencial para a vida do casal. Quando é que tem que existir aquela submissão? A submissão tem que ser inteligente. Ou seja,
o casal vai discutir, um dá uma visão de um jeito, outro dá de outro, cede um pouquinho daqui, cede um pouquinho dali, vai chegando e geralmente entra em acordo. Quando não entrar em acordo, ainda mantém radicalização nos dois, na questão, o que é que Deus diz? Fala assim, mulher, deixa comigo. Pode deixar comigo que eu acerto com o seu marido. Confia no que... Faça o que ele está dizendo, mesmo que não seja o melhor. Eu vou mostrar para ele a importância de ouvir você na próxima vez. E, às vezes, é isso que acontece. O homem decide uma coisa, a mulher tinha decidido outra, e o que a mulher tinha dito é que realmente venha a ser o certo. Mas Deus deixa acontecer, por quê? Porque aí, mais à frente, Deus vai chegar na orelha desse marido e falar assim, marido, você aprendeu agora que você não pode ter a sua última palavra sem ouvir o conselho de uma mulher sábia como essa sua? Então, ouça mais vezes. Pronto. Na negativa ou no problema que foi mal resolvido, eles aprenderam uma lição, ok? Da próxima vez, o marido vai ter mais atenção, vai ser mais hábil em discutir e ceder também com a mulher. E veja bem, e vejam só que ele diz, né, para a mulher esteja submissa a quem? Ao marido que ama. Ao marido que ama. Como? Jesus. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu aqui não queria ser homem, né? Porque amar uma mulher como Cristo amou a igreja... Conheço um pregador que falou, há poucos dias ele estava falando lá, esposas, vocês reclamam de ter que ser submissa, o marido tem que ser morto, porque Cristo morreu pela igreja. Isso aí. Sem ruga, como é que ele fala lá? Deixá-la sem ruga, santificá-la. Agora, essa questão de resolução de conflitos, muitas vezes o ideal, quando o conflito é muito tenso, sério, contar com ajuda externa. Sim. Com certeza. Né? Porque senão vai ser uma queda de braço. Às vezes. E uma coisa, assim, ruim, né, irmã? Não é incomum a esposa que se sente derrotada nessa queda de braço retaliar. Sim. E aí, o que acontece? Só Jesus na causa, né? Não, mas eu queria colocar para você, a gente, aqui na sistêmica, né, na terapia familiar sistêmica, a gente tem 3 tipos de relacionamento, que é o independente, o dependente e o interdependente, né? Então, qual que é o mais saudável? Hoje nós estamos vendo os casais cada vez mais querendo uma relação independente. Eu vivo minha vida, você vive a sua, a gente se reúne aí para pagar umas contas, até filho, às vezes, você cuida de um filho, eu cuido de outro e tal. Isso não é um casamento. Mas não é mesmo. A dependência ou fusão é aquele assim que um depende tanto do outro emocionalmente e tal, que ele acaba até se anulando em função do outro. E vence o mais forte. Às vezes é a mulher, né, que é a poderosa ali. Mas a interdependência é aquela assim, onde já viu, imbricação, né? Uhum. Que tem assim, os dois, tem um aqui, outro aqui, mas eles se unem no meio. E no meio é essa parceria. Ou seja, eu sou A, ele é o B. Eu sou mulher, ele é o homem. Eu sou a Magali, eu venho com as minhas percepções de mulher, com a minha identidade. E ele é o homem, vem com as suas percepções de homem. Mas, no meio, a gente se encontra, que é o C. Aqui o A mais B não é igual a B, ou A1B1, né? O A mais B é igual a C, que é a conjugalidade. E na interdependência, eu sei quem eu sou, né? Que até aqui me deixa eu ir, que eu sei, que eu sou capaz,
eu posso, né? Mas na interdependência também você vê que um entra no outro. Eu também tenho a humildade de saber que eu não sou tudo, que eu não sei tudo e que aqui eu preciso de você. E aí forma-se, então, a parceria. A parceria para porque a minha força, aquilo que eu tenho de força, né? De bom, daquilo que eu faço bem, é a fraqueza do outro, porque nós somos diferentes, né? E a gente acaba se identificando por aquilo que nós somos. A primeiro momento, a gente fala assim, ai, me apaixonei por ele, ai, é metade da minha laranja, é minha alma... Não! No primeiro momento, a gente se identifica por aquilo que a gente tem em comum. Mas, ao mesmo tempo, tem a sombra, né? Nós também nos identificamos com aquilo que nós temos de diferença. Então, por isso que é a complementariedade, né? Porque aquilo que o Sérgio é forte, que ele tem como bom, para mim é a minha fraqueza. Então, ele vai me ajudar naquele momento em que, por exemplo, eu já sou mais da percepção, do intuição, do sentimento, da emoção, do social. Tal. O Sérgio ele é mais né? Ele é mais introspectivo, ele é mais do pensamento, ele é mais da ponta no lápis, do planejamento. Então, um complementa o outro, porque essa é a força dele, a fortaleza dele. E aí, no fundo, eu fui buscar nele aquilo que falta em mim. Então, quando a gente tem esse entendimento da interdependência, que nós vamos nos complementar, essa retaliação, né, ela ameniza um pouco mais. Porque muito que nós estamos vendo nos casais hoje, parece que eles estão num ringue de UFC. Tá, né? Disputando. Existe muito mais competição do que essa unidade. Né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Você que é pastor, pastora, ou que deseja contato com o casal Sérgio e Magali Leoto, adquirir seus livros, etc., o contato deles foi publicado ao longo da entrevista. E continuam arquivados nas nossas redes sociais. Você pode acessá-las que você vai ter lá, tá bom? Muito obrigado, pastor Sérgio, irmã Magali. Obrigada. Deus abençoe vocês. Vamos ver o resultado da enquete, que eu estou muito curioso. Caso fosse possível voltar ao passado, você se casaria com a mesma pessoa com quem se casou? Vamos lá, primeira resposta. 66% disseram que certamente. Que beleza. 11% talvez. Esse talvez aí, talvez, olha. E o não, mais do que o talvez, olha só. Que coisa, hein? Poxa vida, tá certo. Tá bom. Queria saber como é que minha esposa votou. Bom, para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só a Entrevista. Até lá.